Eu falei para vocês que começou com os barbeiros sangradores. Qual foi então a primeira área dentro da odontologia que surgiu? Cirurgia. E a segunda? Se você perde dente, você tem que repor para mastigar, pelo menos. Então, além da prática cirúrgica, a segunda área mais antiga dentro da odontologia é a prótese. A preocupação em repor os dentes para mastigação, em princípio, é muito antiga. Porque se perdia dente e tinha que se repor, de algum jeito, independente do que aconteceu nesse período. Como definição, prótese dental é substituição do que o paciente perdeu. Coroa, vários dentes, partes associadas, de maneira a restaurar as funções perdidas, estética, conforto e saúde. Isso é reabilitar paciente. Quando a gente fala em odontologia, uma das coisas, principalmente em prótese dentária, eu sempre passei por uma realidade quando em consultório que sempre me desagradou. E nós, todas as áreas da odontologia, temos que desmistificar isso, quebrar esse ciclo. A primeira coisa que o paciente pergunta para o dentista, para o técnico, qual que é a garantia dessa prótese? Nenhuma. Eu estou tratando saúde. Eu não estou vendendo um dente. Tá certo que, infelizmente, a gente tem predadores em qualquer profissão, que podem até encarar a odontologia desse jeito. Por que a gente comenta essa questão da garantia como uma parte da prótese da reposição? O paciente que está sendo reabilitado pela equipe, e é uma equipe, o dentista e o técnico são uma equipe. Você não separa quando você faz reabilitação. Tem que haver uma interação. E uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, como profissionais de saúde, o técnico de laboratório, ele nunca pode achar que o universo dele é o laboratório de prótese. Ele tem que estar lá junto no consultório com o dentista. Um dos motivos que a gente se preocupa tanto em investir nessa profissão de técnico de prótese é porque, como dentista, eu vivenciei muito essa realidade. Um grupo pequeno, monopolizando toda aquela situação de prótese lá dentro. Então, realmente, aí estava se vendendo prótese. Porque não havia a interação da equipe, técnico-dentista, junto com o paciente. E essa vivência, a questão do dentista e do técnico estarem juntos, lado a lado, atendendo o paciente, ela deve existir. Por isso que eu comentei com vocês lá no início, como primeiro exemplo, da alteração de postura. Essa alteração de postura que eu comentei com vocês, ela surgiu na pesquisa de uma síndrome chamada síndrome da combinação ou síndrome de Kelly, que foi um dentista, um pesquisador, Ellsworth Kelly, em 1972, ele pegou e mapeou alterações sofridas pelos pacientes que usavam dentadura e PPR, a ponte móvel, que essas alterações levavam a deformações na boca e que depois nós identificamos alterações posturais. Mas ele identificou essa alteração e colocou que quem causava essa alteração eram as próteses. E quem faz as próteses? A equipe, o dentista e o técnico.
Ou seja, estava se causando mal a um paciente caso você não obedecesse a normas, a parâmetros para a construção dessas próteses e para manutenção. Cai lá na primeira coisa que eu falei para vocês. Qual é a garantia da prótese? Nenhuma. O paciente precisa de manutenção. Ele tem que voltar no dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Se ele tem dente, ele pode ter cárie. Se ele não tem dente, ele tem desgaste da prótese, ele tem perda de altura de mordida, que vai dificultar a mastigação, que vai levar à obesidade porque ele não tritura corretamente os alimentos, que vai levar a alterações gastrointestinais pelo mesmo motivo. Então, essas alterações, tudo bom? Só uma pausa. Então, eu queria apresentar para vocês o professor Vinícius, tá? Um dos nossos professores aqui do curso. Tá? Ele vai trabalhar com vocês no laboratório, junto comigo e outros professores. Tá bom? Turma de APD, que nossa futura turma de TPD também. Fechou. Se Deus quiser. Todo mundo já trabalha na área já? Não, acho que é 2, né? Você, só. E você. No laboratório? É. Perfeito. Então, temos muito trabalho pela frente. Vou subir lá. Tá bom, obrigado. Obrigado. Então, essa manutenção, esse retorno que se faria com ou sem dente, ele é obrigatório. Você só pode dizer que o paciente tem saúde se ele faz esse acompanhamento. Novamente a frase que eu falei, qual é a garantia da prótese? Depende. Quantos newtons de força o paciente tem na contração muscular que faz a trituração de alimento? Se eu tiver equipamento para medir, ótimo. Se não, eu não sei qual vai ser a velocidade de desgaste de um dente artificial. Ele vai sofrer perda óssea. Eu não sei qual é a velocidade de reabsorção óssea que ele tem. O que eu faço? Acompanho, faço procedimentos de preenchimento, de adaptação dessa prótese, de ajuste, até o momento em que eu, como profissional, observar que não dá mais que ela precisa ser substituída. Por isso que a prótese não tem garantia. A prótese é um tratamento. O tratamento exige acompanhamento. Então, é esse ponto que a gente coloca para a prótese dentária, quando diz que ela tem que substituir tudo isso aqui, que a gente bate na tecla de que prótese não é venda. Você não está vendendo nada. Você está reabilitando o paciente, você está tratando ele. Você melhora a fala, ou piora. Você melhora a mastigação, que vai facilitar a alimentação desse paciente. Então, tudo isso aí está envolvido nessa prótese. Tanto é que a preocupação é bem antiga. Eu falei para vocês que a prótese, ela começa por causa da perda dos dentes. E se a gente observar, a perda de dentes vem muito antes. Doença gengival, quebra, cárie. Então, tudo isso vem de muito longe. Século IV antes de Cristo. Os fenícios, eles começaram a ter uma preocupação muito grande com o que depois, em 1901, através de achados arqueológicos, eles chamaram de prótese de torreio. Isso aqui, ó. Dentes cortados, amarrados com fio de ouro. Isso aqui é um tipo de prótese. Em 1931, esse cara aqui, ó, Wilson, não vou nem tentar pronunciar o resto, ele achou essa mandíbula maia do ano 600, onde eles tinham o que aqui? Implantação, tá vendo esses dentinhos aqui? Ó? Esses três aqui. São conchas esculpidas e reimplantadas
no lugar onde existia um dente, provavelmente no momento em que se perdeu. Se eles faziam isso aí nessa época, e aqui com sinal de muito pouca perda óssea em volta dessas conchas, já existia implante nessa época. Se a gente considerar de forma grosseira, já existia implante. Isso aqui é a história de prótese. Então, vocês veem que é muito antigo. Essa mandíbula fala que é até uma vergonha para implantodontia, né? O que a gente faz implante com titânio, com diversas técnicas de melhoramento e ainda perde implante. Os caras colocaram lá 3 pedacinhos de concha esculpida e está aí. Tá num fóssil. Estão guardado no museu. Então, chega a ser uma vergonha para implantodontia. Esse cara aqui, tá, do século XVIII, ele mudou um pouquinho a história da odontologia. Tá? Pierre Fauchard. Ele foi chamado de pai da odontologia moderna. A partir dele, a odontologia passou a adquirir um caráter científico. Mesmo para a época, mesmo com todas as limitações da ciência, ele conseguiu escrever um livro, tá, francês. Em 1728, ele escreveu um livro onde ele começou a determinar técnicas e métodos para tratamento dentário, principalmente cirurgias e próteses. Então, por isso que ele é considerado o pai da odontologia moderna. E aí depois a gente partiu para a nova era, tá, onde a gente tinha diversos tratamentos que hoje evoluem cada vez mais, chegando até a odontologia digital. Ainda nesse histórico, só para a gente ver de onde veio nossa prótese, em 1790, tá, houve uma outra revoluçãozinha, tá, que foi esse cara aqui, ó, Nicolas de Bois de Fermont. Ele criou isso aqui. Primeiros dentes de porcelana, tá, da história. Realmente feitos em cerâmica. Você olha assim, parece uma serrinha. Mas era o que tinha para o momento. Pelo menos o paciente conseguia fazer alguma coisa. E sem esse primeiro estudo de se pensar em usar uma porcelana dentro da boca para substituir um dente, a gente não chegaria hoje nas cerâmicas odontológicas de ponta que a gente tem no mercado. Em 1887, partiu-se para a nossa primeira coroa de porcelana, né, como a gente conhece hoje. É interessante a gente falar algumas coisas que quando a gente fala de coroa de porcelana. Nessa época, era uma cerâmica. Hoje, nossas cerâmicas não são mais cerâmicas. Se a gente for analisar de forma científica, hoje uma cerâmica odontológica, ela dentro da física, da ciência, da física de materiais, ela é vidro. Então, se você pegar um físico de materiais e pedir para ele analisar a nossa cerâmica odontológica hoje de mais alto nível, ele vai dizer que para ele aquilo ali é um vidro. E se justifica que ela vem de um cozimento onde acontece uma fusão de partículas de pó, e essa fusão gera um material mais duro, com transparência, com translucidez, que nada mais é o que a gente conhece como vidro até hoje. Então, para vocês verem que muda-se muito e que a gente tem todo esse lado científico a partir de algumas pessoas que em algum momento da antiguidade pensou em revolucionar. E aí vem o que a gente conhece como os materiais cerâmicos mais modernos. Como a gente tem hoje próteses cerâmicas que são capazes de reproduzir a anatomia aos mínimos detalhes de um dente ou de parte de um dente.
e você trabalha hoje com materiais cada vez mais resistentes, com características, com misturas químicas, estruturais, procurando sempre se extrair o melhor desse material e deixar com que ele se adapte o mais próximo possível ao que seria a condição natural, que seria um dente sadio, íntegro. E aí vem para os nossos dias atuais. Com o surgimento das técnicas digitais. Por exemplo, em 83, o IPS Empress veio ao mercado, tá, como uma cerâmica fundida. Então, antes você tinha material cerâmico derretido e injetado. 87, cerâmicas com alúmina e zircônio. A gente vai estudar um pouquinho em teoria, mas são cerâmicas reforçadas. Eu sempre gosto de aproveitar o gancho quando a gente fala de alguma coisa para soltar um pouquinho de conhecimento mais específico. Muitas das coisas na odontologia usam nomes associados. Por exemplo, alúmina, tá? Ou zircônia. Não tem nada a ver com a pedra, zircônia, e não tem nada a ver com o alumínio. Tá? Da onde que vem esse nome? Das características físicas dessa cerâmica. Quando a gente fala lá na aula de cerâmica, o que é uma cerâmica? Alúmina ou zircônio. São cerâmicas que conseguiram atingir grau de dureza, de flexibilidade, de resistência, que se aproximaram a determinados materiais conhecidos na natureza, tá? Como zircônio e como alumínio, que são cerâmicas que a gente usa hoje em larga escala. E vem evoluindo para essas infraestruturas mais estéticas, mais modernas que a gente tem até hoje. Chegando até o que a gente tem na odontologia digital. O que é a odontologia digital, que eu já falei hoje várias vezes? A odontologia, ela, assim como todas as ciências, ela usou a tecnologia disponível para evoluir. As cerâmicas, como a gente viu no histórico, elas vieram lá de trás, realmente de corpos cerâmicos, tá? Como Nicolas Chermont criou lá atrás, até as cerâmicas vítreas, tá? Como nós temos hoje. Tá? Então, essa evolução do material permitiu que esses materiais cada vez se tornassem mais duros, mais precisos, automaticamente mais difíceis de manuseio, tá? De forma artesanal, passando a se exigir equipamentos. Então surgiu a odontologia digital, que é uma combinação de imagem, onde eu tenho scanners, tá? Como a gente vê, escaneamentos de estrutura, filmes, eu tenho scanners intrabucais, que são capazes de mapear a boca toda, preparos, estruturas que precisam ser substituídas, faltas de dente, transformar isso numa imagem 3D no computador, e aí gerar ou uma impressão 3D, utilizando uma impressora 3D específica, ou uma fresagem, um torno digital totalmente computadorizado, capaz de trabalhar em estruturas muito pequenas, onde ele vai reproduzir tudo aquilo que a gente fez na tela de computador. Então essa é a odontologia digital. E a tendência dessa odontologia digital é fazer com que o técnico cada vez mais ele aproveite o que a gente tem de melhor, que é a capacidade de fazer a estética. A odontologia digital, muita gente, eu já ouvi de muitos colegas dentistas, de muitos técnicos que a gente convive, odontologia digital, não vou me meter que isso aí veio para acabar com a gente. Engano. Porque o material fresado, ele precisa de acabamento, de refinamento e de caracterização. Nossos dentes, eles não são uma produção industrial. Cada um de nós tem uma característicazinha, um formato diferenciado, uma cor a mais ou a menos. E isso aí a máquina não faz. Quem vai conseguir fazer essa caracterização somos nós.
quem vai transformar o dente que sai lá da máquina realmente numa peça que vai se confundir com um dente natural, somos nós. Então, o pensamento da odontologia digital, de que ele vai tirar os profissionais do mercado, é errado. Pelo contrário, ele está abrindo um novo campo de trabalho, onde você pode, no computador, aperfeiçoar anatomia, oclusão, trabalhar formato, grandes estruturas que às vezes você demoraria manualmente uma semana para fazer, você faz em um dia, 2. Não precisa nem falar assim, nem ser... Uma experiência que tive semana retrasada, eu preciso fazer 42 elementos no decorrer da semana. E se eu fosse fazer no modo convencional, eu não consigo, não tem como. Tipo, no fluxo digital a gente já consegue fazer de 40 a 50 elementos na semana, tranquilamente, porque a máquina faz a gente pega as peças, então você vai dar tudo assim. Exatamente. Mas regulou bastante tudo, né? Aí otimizou o tempo dele. Consegue fazer um jogo que demoraria meses para fazer. É muito prático. Eu vou ilustrar o que o colega falou ali, o colega de vocês falou uma coisa muito interessante. Tá? Essa questão de agregar, que eu acabei de dizer, tá? De abrir um novo campo de trabalho, tá? Isso fez com que a maquiagem cerâmica passou a ser muito mais valorizada. O que é isso? A cerâmica, quando ela vai ser fresada num torno computadorizado desse, ela sai numa cor. Nossos dentes, como eu falei para vocês, têm várias tonalidades. Às vezes eu preciso realmente fazer um trabalho artesanal de pintar essa cerâmica para que ela seja natural. Eu posso personalizar ainda no software diversas características anatômicas que talvez eu não conseguisse a olho trabalhando numa pecinha. Tempo. 42 peças. A máquina, as máquinas que vocês vão ver em laboratório digital, elas são capazes de trabalhar em blocos, tá? E gerar, no tempo de fresagem, várias peças, tá? Num determinado tempo de trabalho. Uma cerâmica dessa, cada dente, se a gente fosse fazer pelo método convencional, ele passaria por um processo de gessagem, onde você pega um modelo, transforma ele numa peça de trabalho, que é o troquel, a escultura da estrutura metálica, a fundição dessa estrutura metálica, que inclui mais tempo de gessagem, mais tempo de eliminação de forno, tá? Tudo isso a gente vai ver um pouquinho na parte fixa. Trabalho de usinagem de metal, trabalho sujo, extremamente tóxico, tá? Tem que tomar muito cuidado. Trabalho de cerâmica convencional, onde você faz isso por camadas, com pó e líquido. Eu estou falando para vocês de maneira bem grosseira, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho essa parte para vocês entenderem depois a cerâmica naquelas aulas que a gente tem. Isso aí vai para um forno, vai ser cozido, vai ser fundida esse pó e líquido e transformar na cerâmica vítrea. Todo esse trabalho aí para se produzir uma peça dessa, demoraria aí pelo menos uns 2 dias. E você não conseguiria ter uma mesma produção como você tem num equipamento digital. Se eu pegar um forno de cerâmica, eu vou conseguir colocar ali umas 5 peças, dependendo do tamanho. Um forno pequeno, colocar umas 5 peças para cozinhar ao mesmo tempo. Isso aí, se eu for fazer essa produção, imagina o tempo que eu gastaria para produzir essas próteses convencionais em contrapartida, se eu tiver a produção da prótese digital. O gesso. Vocês vão ver que quando for fazer o gesso, ele é uma mistura de pó e água, que tem um tempo de endurecimento, que tem um tempo de trabalho,
pelo menos 1 hora se gasta, pelo menos nessa confecção do modelo de gesso. Aonde uma impressora 3D faz isso em minutos. Então você abre mais campo de trabalho. Você tem uma produção maior. E se for falar no que é o principal, hoje em dia, no lucro, se você produz mais, você ganha mais. O quanto você ganha, o quanto você consegue produzir. Se você tem equipamentos que fazem com que a tua produção aumente, lógico, você vai ganhar mais em relação ao que você faria manualmente, dente a dente. Então essa odontologia hoje, moderna, digital, ela veio para mudar a nossa visão em termos de prótese dentária. Tá? E é isso que a gente quer sempre, que nossos alunos saiam do curso lá no final, quando terminem um curso, por exemplo, curso técnico, 19 meses, que ele saia com essa visão, tá? De que você tem que partir para novas tecnologias. Sempre. Bom, a gente deu uma passada no histórico. Vamos dar uma passada hoje, então, no mundo da prótese em si. O que eu tenho dentro da prótese? Por que existe uma dentadura? Por que existe uma PPR, uma prótese parcial removível? E eu já vou começar a colocar um pouquinho na cabeça de vocês uma coisa que eu gosto de pegar no pé, que é nomenclatura, termo correto. Tá? A gente brinca que existe uma prótese, que vocês vão ver que chama-se prótese parcial removível. Então, tudo que é removível é uma coisa que você pode tirar. E às vezes o paciente chega e fala, usa esse termo, ponte móvel. Aí eu brinco até com os alunos, falo, primeiro que fizer uma ponte móvel está reprovado. Porque imóvel é aquela coisa que fica dançando, sambando na boca, e é uma coisa que não pode existir numa prótese. Então, sempre eu vou pegar no pé de vocês na terminologia, tá? Nessa parte científica. A prótese dentária, ela sofreu algumas subdivisões, observando a área que ela tem que substituir. Isso aqui é um dos extremos, como eu falei para vocês, tá? Que é a prótese total. Nessa classificação quanto à extensão, o paciente perdeu tudo. E aqui é que vem o trabalho maior. Vamos falar de uma coisa que a gente aqui está à vista. Se eu for reformar essa sala, o que é mais difícil? Se eu não tivesse essa parede, tivesse que construir ela do nada, sem saber como ela era, ou se eu tivesse só ela quebrada e eu tivesse que fazer o conserto de alguns buracos. O que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? Fazer o conserto. Eu tenho toda a estrutura. A prótese total é a prótese mais difícil de ser feita corretamente. Tá? Esse corretamente que eu coloco sempre no final da frase é porque a gente vai ver uma realidade que ainda existe, que é encarar essa prótese total como o primo pobre, tá, das próteses, e ao contrário. O paciente ele perdeu dente, ele perdeu osso, ele perdeu gengiva. E eu preciso devolver tudo isso para ele dentro de uma estrutura rígida de plástico. O nosso acrílico é um plástico. Eu tenho que devolver tudo que ele perdeu, como ele era, para ele ter estética, para ele ter fonética, para ele ter funcionalidade, que é a mastigação, normalmente. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou reabilitar. Eu tenho que deixar isso aqui igual ou muito próximo ao que seria a dentição natural do paciente. Por isso que a gente diz que a prótese total feita corretamente é a reabilitação mais difícil que existe. Eu não reponho só dente, eu reponho tudo que está em volta, da maneira certa. O que acontece? Por que o Reinaldo é meio paranoico com essas coisas, né? Ele fala de algumas coisas assim. Quando a gente conversa,
Alguém já parou para observar o quanto a nossa língua dança dentro da boca? Esse dançar da língua dentro da boca, ele ajuda a passagem de ar, tá? Que vem das nossas cordas vocais, e ajuda a produzir os fonemas. Quando eu mudo tamanho de dente, espessura, formato do céu da boca, quando eu mudo tudo isso, o paciente que perdeu tudo, eu mudo completamente a fala. Eu mudo a forma com que ele vai deglutir alimento. Porque quando a gente engole, você não engole de boca aberta. Acho que ninguém consegue engolir nada de boca aberta. Você tem que fechar a boca, contrair a musculatura e engolir. Essa contração de musculatura tem todo o mecanismo. Tem bochecha apertando o dente, tem língua apertando o dente de dentro para fora. Quando eu substituo uma prótese, ou eu faço uma prótese nova, eu estou mexendo com tudo isso no meu paciente. Então, fazer a prótese corretamente é isso que eu quero dizer. Porque às vezes a gente vê algumas situações, a gente fala, a prótese total é só colocar dente ali e entregar. Então, aí realmente você está vendendo uma prótese. Tá? Então, você não está reabilitando o paciente. Tá? Então, todo esse nosso mecanismo depende de refazer essas estruturas. E um detalhe importante, quem não conseguir devolver uma condição normal para isso aqui, em hipótese nenhuma consegue fazer uma prótese chamada protocolo de Planemark, que é uma prótese sobre implantes que é feita em pacientes totalmente desdentados. Se você não tem como enxergar isso aqui, uma boca completa com gengiva e com dentes, você não faz implantes corretamente. Então sempre vai ficar alguma coisa a desejar nessa reabilitação. Por isso a gente dá tanto valor para a prótese total. É a partir daqui que tudo começa. E aí vem os casos parciais, tá? Que são as próteses, que vão repor alguns dentes perdidos, que é uma situação tão difícil quanto prótese total. Tá? Na maior parte das vezes, os dentes sofreram mudança de posição, diversas alterações, que vão dificultar reabilitar esse paciente. Uma das coisas na reabilitação que a gente coloca como um ponto divisor de águas, o profissional ele tem o hábito de querer ser conservador. Ser conservador em odontologia quer dizer promover na boca do paciente alterações mínimas, essenciais para a reabilitação desse paciente. E muitas das vezes o profissional confunde em não mexer no que está ali. Isso quando a gente fala de parcial, é importante lembrar dessa situação que muitas das vezes a gente vai vivenciar, ou lá no laboratório, conversando com o dentista. E eu escuto colegas dizendo, eu sou conservador, eu não desgasto o dente. Eu falo, então você não sabe o que é ser conservador. Me desculpe, mas você não sabe o que é ser conservador. É você fazer alterações mínimas necessárias para que a prótese seja feita adequadamente. Então, isso sim é ser conservador. Eu não desgasto o dente, eu não mudo nada que está na boca, eu quero que a prótese chegue e encaixe aí. Está errado. Então, esse conceito está totalmente errado. E as nossas próteses unitárias, que é quando eu tenho a perda de um dente ou parte dessa estrutura de um dente, eu vou repor ele com as nossas coroas. Tá? Essas são as próteses por elemento. Dentro disso aí, tá? Eu vi que eu tenho próteses de grande extensão média e sobredentes. E aí essa subdivisão, ela não parou por aí. Tá? Se criaram várias subdivisões, várias classificações, para que a gente pudesse aproveitar melhor o material, pudesse distinguir as técnicas com que a gente fosse usar para uma prótese ou outra. Que é o caso da situação de suporte. Nós temos
dentro dessa classificação de suporte, que a gente chama de mucoso suportado, que é a nossa dentadura aqui. Tá? Por que mucoso suportado? Porque a nossa gengiva, ela tem o nome técnico de mucosa. É uma prótese que se apoia só na gengiva do paciente. Então, é uma prótese mucoso suportado. Naquele caso da parcial, tá, ela pode ser dento suportado. Tá? Que aqui é um caso onde eu tenho um espaço vazio e posso colocar uma prótese suspensa nesses dois dentes. Ela está apoiada em dente. Dento suportado. E aí eu tenho uma mistura dessas duas. Tá? Onde eu tenho dente, eu tenho gengiva. Dento mucoso suportado. Certo? Essas classificações, tá, elas surgiram, a gente vai falar de mais uma, tá, daqui a pouco. Tá? Mas elas surgiram por quê? Para que a gente aprenda a esculpir melhor e planejar melhor toda essa estrutura que a gente está colocando. Eu tenho que pensar, quando eu faço uma prótese mucoso suportada, lá atrás, aonde eu vou apoiar? Porque aí tem gengiva, mas tem músculo, tem nervos, tem vasos sanguíneos. Eu tenho que saber aonde apertar, aonde não apertar, aonde apoiar a prótese, aonde aliviar essa prótese e tirar excesso. Se eu pego uma dento suportada, eu preciso saber se isso aqui aguenta. Eu tenho força mastigatória. Quando a gente faz uma prótese dessa, cada dente, por pesquisa, ele tem um número. É a matemática pura e simples. Quantos dentes eu tenho de apoio e quantos dentes eu tenho faltante? Ah, esse dente aqui vale 6. Esse aqui vale 5 e esse vale 6. Quanto eu tenho de suporte? 11. Quanto eu tenho faltando? 6. 11 menos 6, 5. Número positivo, prótese satisfatória. E se fosse uma outra situação? Tivesse mais dente faltando, cortou esse aqui. Esse aqui vale 4. Esse vale 6. E o que está faltando? 6, 5 e 5. 16, 6 e 4, 10, menos 6. Eu estou devendo. Isso aí a gente vai estudar essa parte na prótese fixa, não se assusta. Tá? Eu estou só citando esse exemplo para a gente entender por que alguém se preocupou tanto em classificar. Tá? Para que a gente possa aprender a distribuir. Prótese, quem algum dia disse que ia para a área de saúde, área de odontologia, porque não gosta de matemática e física, então se enganou. Prótese é uma das áreas que mais usa cálculos. A gente trabalha com projetos. Então nós temos que entender física. A física está onde? Ângulos de mastigação, de força, matemática, cálculos de distância, de área, de cobertura. Tudo isso aí eu tenho que, de peso. Tudo isso eu tenho que saber, não como um físico, não como um matemático, mas eu tenho que entender que esse processo de execução dessas próteses depende de um cálculo. Essas falhas de dentes, o que eu falei para vocês, é que faz com que um profissional capacitado, ele chegue, pega um modelo da boca do paciente, olha, aqui dá para fazer, aqui não dá para fazer. E se dá para fazer ou não dá para fazer, está embasado aqui. Então, nosso modelo de gesso, nossa análise inicial do trabalho, a hora em que eu tenho que pegar aquele trabalho que chegou do consultório, e dizer, aqui dá, aqui não dá. Está embasado em tudo isso que a gente vai ver. Nesses processos de prótese fixa, prótese total, o que abrange,
E aí sim eu sei se a minha prótese funciona ou não. Dentro mucosa suportada, diferença de materiais. Se uma prótese apoia em dente e apoia em gengiva, dente é duro, gengiva é mole, compressivo. Se eu não tiver um estudo da distribuição do encaixe dessa prótese muito bem feito, ou ele vai machucar a gengiva, ou ele vai detonar a raiz do dente de apoio. Um dos dois. Então, na dentro mucosa suportada, ela existe para que a gente entenda que temos duas estruturas, uma dura e uma mole. E que a minha prótese tem que ser desenhada dentro de parâmetros para atender as duas, de maneira satisfatória. E aí a nossa, considerada a nossa salvadora da pátria, tá? Que é a prótese sobre implante. Eu fiz meu curso de implantodontia em 1998. Tá? Foi a segunda turma aqui do estado. E na época, a gente viu isso aqui. Ó. Sabe como é que a gente chama hoje isso aqui? Floresta de implante. Porque não precisa isso aqui. Hoje, por cálculos de física, de distribuição, da mecânica dos nossos implantes, isso aqui só tem um motivo: tirar dinheiro do paciente. Tá? Se eu enfiar um monte de implantes desse jeito, eu estou tirando dinheiro do paciente. Tá? Então, o planejamento dos implantes, das próteses implantes suportadas em cima disso aqui, não precisa. E se qualquer técnico tentar fazer uma prótese dessa, ele vai ver o que é penar para achar uma coisa chamada paralelismo. Né? Para você fazer uma peça encaixar em cima de um monte de parafuso desse. Então, quem é da área sabe o que eu estou falando. Né? Você pega umas situações assim que não tem como você descer. Então, isso só acontece porque a PT, que vocês vão saber que essa PT vai servir lá na implantodontia para uma coisa que a gente chama de guia cirúrgico, que orienta o dentista a colocar os implantes. Tá? A PT não obedeceu certos parâmetros. E muitas das vezes a gente tem situações que, eticamente, eu vou ter de falar, mas que a gente sabe que são situações grosseiras dentro da implantodontia. E os implantes unitários, tá? Que também vieram para repor dentes. Essa parte da implantodontia, gente, como implantodontista, eu gosto de citar uma coisa, uma frase. Implante não substitui dente. Ponto. Enquanto se puder preservar a estrutura dentária, ela deve ser preservada. Nunca um implante vai substituir dentes. Então, esse ponto, se o implantodontista ele for um profissional, onde ele tem essa consciência de trabalho, uma capacitação, ele só condena um dente a ser removido e substituído por implante no último dos casos, onde eu não tenho mais o que, cientificamente falando, fazer nesse dente. Caso contrário, eu estou sendo simplesmente comercial. Vou tirar dente e colocar implante. Então, eu coloco essa foto aqui, porque isso aqui foi uma realidade que a gente viu no início da implantodontia, que verdadeiros absurdos. O dente está um pouquinho mais cariado, extrai e coloca implante. Não funciona assim. Caiu, bateu, extrai e coloca implante. Não. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer várias reimplantes de dente, que são acidentes comuns, principalmente em pessoas mais novas, de bater e sair o dente inteiro com raiz. Daí a pessoa guarda o dente, a gente consegue reimplantar no lugar. Eu prefiro 1000 vezes fazer um reimplante, acompanhar, fazer o tratamento adequado, do que colocar um implante na região.
A estética do dente é muito melhor. O contorno, a linha de sorriso desse paciente é mais natural. O implante não vai substituir isso em hipótese nenhuma. Tá? Então, a prótese implante suportada, ela existe, ela tem limitações. Tá? O implante, eu gosto sempre de deixar essa frase, ele não é o salvador da pátria. Tá? Ele não substitui dente, nunca. E um dia, trabalhando em laboratório, vocês vão lembrar de quando vocês pegarem algumas coisas assombrosas, tá? Que vão chegar. Quanto à forma com que elas encaixam, basicamente a gente tem as próteses que a gente chama de removíveis, tá? Que podem ser retiradas e recolocadas pelo próprio paciente, que é o que eu falei para vocês da nossa prótese parcial removível. Ela pode ser retirada e recolocada pelo próprio paciente. A prótese total também é uma prótese removível, o paciente pode tirar. A prótese fixa é aquela em que ela é colocada pelo profissional e o paciente não consegue tirar sozinho. Ele precisa do profissional para fazer algum tipo de alteração, de remoção dela. Dentro dessas fixas, tá, eu tenho algumas características. Tá? Eu tenho próteses unitárias que repõem dente a dente. Isso aqui, tá, é reabilitação. Vocês estão vendo? Não seria mais fácil fazer implante nisso aqui? Isso aqui são estruturas dentais, tá, onde se tinha um pouquinho de dente, foi colocado pino de fibra de vidro, reconstruído com resinas, tá, de alta resistência, preparado, porque você tinha perdido grande parte do dente e ainda tinha essa raiz. Faz tratamento de canal, reforça-se ele com um pino de estético, que a gente chama, que é um pino de fibra de vidro, que ele tem a mesma transparência do dente. Reconstrói isso com resinas de nanopartículas, que são resinas extremamente resistentes, e faz sua coroa de cerâmica em cima. Dá trabalho? Dá. Resultado estético e funcional muito superior? Com certeza. Além do fato de que eu mantenho toda a estrutura anatômica do meu paciente. Ele não perde osso, ele não perde gengiva, ele não perde o contorno, que é o que faz com que os nossos dentes pareçam naturais. Então isso aí é reabilitação. É se pensar em técnicas que existem para promover o melhor para esse paciente. E não chegar, está tudo quebrado, tira e coloca implante, que vai ser melhor para quem? A pergunta é para quem vai ser melhor. As fixas múltiplas, onde eu tenho geralmente algum elemento ausente e o restante de apoio. Tá? Isso aqui, essa foto no espelho é para ilustrar bem isso, ó, os dentes lá embaixo. E essa aqui é a parte de dentro onde são encaixados. São aquelas próteses que são colocadas naqueles espaços entre dentes que vocês viram. E as nossas fixas sobre implante. Tá? A gente tem dois tipos. A gente estuda implantodontia, que é a parafusada e a cimentada. Tá? Isso aqui é um exemplo de prótese parafusada, onde no meio dela passa um parafuso, que é fixado no implante. E eu tenho próteses onde é parafusado no implante um pininho e a coroa é feita em cima desse pininho. Que ela é cimentada, ou seja, colada nesse pininho. Qual que é melhor? Depende da indicação. Tá? As duas existem para indicações específicas.